Vamos abrir a palavra lá no livro de João. É o último lar que Jesus passa. Mas ainda tem lá para Jesus entrar. Na palavra foi o último lar. Mas na sua casa ele ainda passa. Lá no livro de João 20, 19. Amém? Ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs no meio e disse: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou as mãos e ao lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao ver o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Havendo dito isto, soprou sobre eles o Espírito, soprou sobre eles, e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. E alguns perdoados os pecados, são-lhe perdoados, e lhe resistide, são retidos. Amém? Fecha seus olhos só por um segundo. Senhor Jesus, eu estou aqui, a palavra não é minha, a palavra é tua. Eu sou apenas a mensageira do Senhor nesse ambiente. Ah, Senhor, a tua palavra fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meu Deus, aquele que estiver conectado com a palavra do Senhor, conectado com aquilo que o Senhor tem para ele, que ele possa, Deus, em nome de Jesus, ouvir a sua voz nessa noite, Pai. Em nome de Jesus eu declaro e eu repreendo todo ladrão da semente. E eu declaro que a palavra do Senhor possa, Deus, cair em boa terra. E que esta palavra possa, Deus, produzir frutos para a glória e honra do seu nome. E que a igreja, Deus, sinta a liberdade de glorificar o nome do Senhor. Em nome de Jesus eu te adoro e eu te glorifico pela graça e a oportunidade que eu tenho de levar a palavra do Senhor. Você pode assentar, mas não tenha vergonha de dar glória a Deus. Amém? Glorificado é o Senhor Jesus. Quando nós lemos esta palavra, nós podemos ver a situação que se encontrava aqueles homens que andaram com Jesus, que caminharam com Jesus, que tinha uma fé em Jesus, que relacionaram com Jesus, que viu os milagres de Jesus, que viu sinais, prodígios e maravilha. Nós podemos ver 11 homens trancados dentro de uma casa, com o coração tomado pelo medo, cheio de frustrações, talvez sem nenhuma expectativa, sem nenhuma esperança, porque estava com medo, porque os fatos que tinham acontecido foi algo horrível, e eles estavam com medo da perseguição, eles estavam com medo do que eles viram, porque se condenaram à morte o Senhor da vida deles, se condenaram à morte o mestre da vida deles, se o mataram. O que é que não podemos
poderia fazer com eles? O que não poderia fazer também com a vida deles? E a palavra vai dizer então, que esses 11 homens, eles estavam trancados dentro de uma casa. Eles estavam trancados por causa do medo. Eles estavam trancados porque eles tinham medo dos judeus, da perseguição. Mas eu quero dizer para você uma coisa, que às vezes Satanás, nesses últimos tempos, ele tem usado medo, ele tem usado frustrações para paralisar a igreja de Cristo na terra. Porque Satanás sabe que uma igreja ousada, ela é capaz de saquear o inferno. Satanás sabe que uma igreja levantada no poder e na autoridade do nome de Jesus, ela não tem medo das retaliações, ela não tem medo de perseguição, ela não tem medo de pregar o evangelho, ela não tem medo de levar salvação, ela não tem medo de ir e fazer o id de Jesus. É por isso que Satanás, ele prendeu 11 homens dentro de uma casa. Mas eu quero dizer para você que aqueles homens tinham promessa de Deus na vida deles. Aqueles homens tinham a palavra de Deus na vida dele. Mas eu quero dizer para você, o que vale uma palavra de Deus na sua vida, se você não tem fé para viver? O que vale Deus ter promessa na tua vida, se você não sabe viver as promessas de Deus na sua vida? Eles tinham a palavra, eles tinham a promessa, mas a promessa e a palavra parecia que tinha invalidado no coração deles naquele momento. Deus tem palavra para a igreja, Deus tem promessa para a igreja, mas nós estamos vivendo um tempo em que o diabo está invalidando muita promessa na vida de muitos daqueles que se diz cristão. Há muitas pessoas que não estão mais vivendo promessa. Há muitas pessoas que não estão mais vivendo a palavra de Deus. Por causa de quê? Do resultado do medo, resultado de frustrações, resultado negativo de expectativa que talvez não saiu do jeito que você esperava. O mestre havia morrido. O mestre havia morrido para os seus discípulos e para aqueles homens. Não havia mais expectativa, não havia mais esperança, não havia mais jeito. Então a única coisa que eles fizeram foi cair, entrar para dentro de uma porta, de uma casa e fechar aquela porta. Eu quero dizer para você que nós estamos vivendo um tempo onde o diabo está pegando o povo de Deus e colocando trancado dentro de casa de opressão, casa de ansiedade, casa de depressão, casa de angústia, casa de tristeza. Mas esta noite eu quero dizer para você que não existe parede, não existe casa trancada, que Jesus não entra nela. Eu não sei como está o cenário da sua vida. Eu não sei como estão os seus dias. Talvez você está vivendo um dia, ou um mês, ou um ano, ou um tempo de frustração na sua vida. Talvez você tenha vivendo tempo de medo. Para você a situação nunca vai melhorar. Para você nunca vai ter esperança na sua vida. Para você não tem mais jeito, não tem mais saída. Mas eu quero dizer para você que o mesmo Jesus que ultrapassou aquela casa dos discípulos é o mesmo que ultrapassa os limites do seu coração e assopra dentro de você e diz: a paz para a sua vida, a esperança para a sua vida, a alegria para a sua vida, porque você ainda não é o fim na sua vida. Os discípulos estavam vivendo aquele cenário de medo. Mas eu quero dizer para você
Que é em cenários de medo da nossa vida que Jesus surge. É nos cenários de frustrações que Jesus sempre aparece. É quando nós olhamos de um lado para outro que Jesus vem. É quando você olha de um lado para outro e que você não consegue enxergar saída, é que Ele entra em ação. É quando você acha que tudo está perdido, que tudo acabou, é que Jesus entra. E eu quero dizer para você que o diabo às vezes pode até estar dizendo que é o fim, que acabou, que não tem mais jeito, mas eu quero dizer que a última palavra é de Jesus ainda na sua vida. A última palavra é de Jesus para você. Aqueles homens estavam ali todos com medo. O medo nos paralisa, querido. O medo nos faz desistir. O medo nos faz recuar. O medo nos faz parar. Satanás usou o medo no passado, mas ele continua usando o medo nos dias de hoje. Ele usou o medo no povo de Israel, mas ele está continuando usando o medo na igreja de Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que ele pode até usar o medo, mas não existe nada maior do que nosso Jesus. O medo não é maior do que Jesus na nossa vida. Tinha medo sim, mas tinha promessa. Tinha medo, mas tinha uma palavra direcionada. O medo reinava, mas a promessa estava de pé. O medo fazia parte, mas a palavra ainda estava de pé. Que palavra, pastora? A palavra que ele disse: o Filho do Homem será entregue na mão de pecadores, será torturado, será chicoteado, será crucificado, será morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Aleluia! Tinha uma palavra para eles, tinha uma promessa para eles, a promessa que a morte dele não seria o fim. A promessa que ele ressuscitaria. A promessa que eles tinham é que ele seria morto, mas ele ressurgiria entre os mortos. Eu quero dizer para você que o diabo pode até estar colocando medo na sua vida, pode até estar tentando te parar, mas Deus manda dizer para você: não olhe a circunstância, não olhe os fatos, não olhe os acontecimentos, não olhe o que está em sua volta, olha para a promessa que Ele tem na sua vida. Olha para a promessa dEle que Ele tem para você. O medo faz parte do cenário. O medo faz parte da visão. O medo faz parte do chamado. Mas a promessa ainda está de pé. A promessa ainda está ativa. E aqueles homens, eu imagino a cena. 11 homens, porque Judas já tinha morrido, já havia suicidado. Na verdade era 10, porque Tomé não estava lá, o incrédulo. Eu imagino 10 homens sentados, cabeça baixa, desanimados. E homem desanimado, você já viu como que é. Não tem ânimo para nada. Homem desanimado, você já viu, você tem que estar falando com ele: levanta dessa cama, levanta daí, levanta, lava essas vazias. Ai, estou tão cansado. Não é assim? Homem desanimado, você já viu. Agora imagina 10. Não tinha, só tinha uma mulher que havia dado uma notícia para eles, mas eles não tinham acreditado na palavra da mulher. Maria já tinha passado para o lado.
Maria já tinha dito para eles, ele ressuscitou. Ele está vivo. Querido, talvez você está como os 10. Você sabe que ele está vivo, você continua parado. Você sabe que ele está vivo e você continua aí nesse lugarzinho que você não quer nem sair. Você sabe que ele já ressuscitou, que ele está operando milagre, e você continua aí, nesse mesmo ambiente, nesse mesmo cenário, você continua aí, paralisado, você continua aí, acreditando nas mentiras do diabo, você continua aí, acreditando nas frustrações que o diabo coloca na sua vida, dizendo que acabou. Deixa eu dizer para você nesta noite, não acabou. Jesus está vivo na sua vida. Jesus ainda trabalha. Ele entra naquela casa, as portas estavam trancadas, mas quando ele entra, ele não depende mais de porta aberta. Ele não depende mais do homem abrir. Sabe por quê? Pode estar endurecido o coração, que ele ainda assim é capaz de entrar. A porta pode estar fechada, que mesmo assim ele ainda tem a capacidade de invadir ela. Ele entra na casa, e quando entra na casa ele fala: Shalom, Shalom. Era o que eles mais precisavam, era de Shalom, paz. E se tem uma época que eu e você mais precisa, chama-se de paz. Nós estamos vivendo um tempo em que a paz é tudo que eu e você precisa. Tudo que a gente está precisando nos dias de hoje é de paz. Aquele cenário de medo, aquele cenário de frustração, aquele cenário que achava que tinha perdido, havia acabado, o mestre estava morto, havia acabado as esperanças. De repente alguém chega, aleluia, trazendo para eles o que eles precisam, e Jesus manda dizer: ele está neste lugar, trazendo para você aquilo que você precisa, aquilo que seu coração almeja, aquilo que você está precisando. Ele manda dizer: eu estou trazendo para você, aleluia. Sabe por quê? Porque Jesus, aleluia, quando ele andou nessa terra, ele passou por alguns lares, e não teve um lar que Jesus entrou que ele não operou milagre e maravilha, mas teve uma casa que ele entrou e ele não pôde fazer nada nesta casa. E eu quero dizer para você: não seja esta casa que Jesus entrou, mas ele não pôde operar naquela casa. A Bíblia disse que lá em João 2, ele passa na casa em Canaã de Galileia, e ele aumenta a alegria daquela casa por meio da multiplicação daquele vinho, da transformação. Ele leva alegria naquela casa, aleluia. Ele entrou naquela casa levando alegria, levando transformação de água em vinho na sua casa. Jesus entra, leva transformação e leva alegria também, aleluia. Lá na casa de Simeão, ele entrou e ele levou o perdão. Aquela casa, na sua casa, ele entra e ele leva o perdão para a sua vida, para a sua família, aleluia. Lá na casa de Levi, ele entrou e ele levou comunhão, porque ele senta com você na sua mesa e come com você também, aleluia.
Na casa de Marta, ele entra e ele leva a palavra dele. Você foi alcançada porque a palavra dele foi lançada no seu coração. Aleluia. Lá na casa do Cafarnaum, ele entra e ele leva a saúde, ele leva a restauração também. Na casa de Jairo, ele leva a vida aonde não tinha vida, ele levou a vida. Aleluia. E na sua casa, ele entra levando vida. Se tem alguém morto, ele ressuscita. Se tem alguém enfermo, ele cura. Ele cura. Ele vai até a casa dos discípulos de Emaús e lá ele restaura a visão espiritual para que eles enxergam que ele é o Cristo ressuscitado. Deus quer restaurar a sua visão para você enxergar quem é Jesus na sua vida. Mas quando ele entra na casa de Caifás, ele não opera milagre. Ele fica em silêncio. Porque ele não foi na casa de Caifás operar sinais e maravilha. Ele não foi à casa de Caifás convidado. Ele não foi na casa de Caifás, porque Caifás era digno da presença dele, era merecedor daquela honra dele. Ele foi na casa de Caifás, ser julgado por Caifás. Mas quando ele entra na casa dos discípulos, ele leva fé e ele leva novamente a grande comissão para aqueles discípulos. Aquele lugar de medo agora dá lugar a uma grande comissão. Ele chega agora na casa dos discípulos que está reunido, e quando ele chega ele fala: a paz esteja convosco. Aleluia. E ele mostra as evidências, ele mostra que é ele mesmo, porque Jesus, além de revelar para mim e para você, ele ainda dá as evidências na sua vida, que é ele mesmo que está falando, é ele mesmo que está dizendo, é ele mesmo que está com você. Aleluias. E ele fala para aqueles discípulos, mais uma vez: paz seja convosco. A paz seja convosco. Agora não existe mais medo, não existe mais frustração, porque a paz começou a reinar no ambiente. O medo deu lugar, o medo teve que sair, a paz entrou. A tristeza saiu, a alegria entrou. A falta de expectativa saiu e a esperança entrou. E ele assopra lá, machuderra. E quando ele olha, quando ele disse: a paz seja contigo, lá naquela casa mesmo, ele assopra. Ele assopra, e quando ele assopra, e quando ele assopra, ele fala: recebe o Espírito Santo. Quando ele assopra o Espírito Santo, ele dá autoridade, ele dá ousadia, ele encoraja. E aí ele fala: eu entro na sua casa, eu entro na sua vida, mas não te chamei para quatro paredes, não te chamei para estar dentro de casa olhando para as paredes. Eu te chamei porque eu tenho uma comissão na sua vida, eu tenho um chamado. É hora de sair e transformar esse mundo pecador e ganhar as almas. Ridehanda sudeka, ramaya sumiondeka. O medo saiu e o Espírito de Deus entrou. O medo saiu e o Espírito Santo invadiu o coração.
Sabe por quê? Porque uma igreja com medo, ela não cresce. Uma igreja com medo, ela não avança. Uma igreja com medo, ela não ganha alma para Jesus. Agora ele assopra. E quando ele assopra, ele coloca. Ele fala, agora recebe o Espírito Santo. Porque sem ele vocês não fazem nada. Mas agora eu estou encorajando. Eu estou entrando na sua casa. De que maneira eu não sei. Jesus está entrando na sua casa. Só que Jesus está te encorajando. Mas Jesus não está te encorajando. Jesus não está te curando. Jesus não está te salvando. Jesus não está te restaurando. Jesus não está perdoando seus pecados para você ficar preso dentro de 4 paredes. Jesus está te fazendo a obra porque lá fora tem alguém precisando de você também. Sai das 4 paredes, porque você já recebeu o que você precisa, o Espírito Santo de Deus. Sem Ele você não pode nada, mas com Ele você pode todas as coisas. Agora é hora de sair. O medo precisa sair, porque tem uma grande comissão. Jesus havia feito a obra. Ele havia encerrado. Mas agora ele estava dizendo, agora é com vocês. Agora é com você. É com você que foi salva. É com você que foi curada. É com você que foi liberta. É com você que foi alcançada. É com você que tem o Espírito Santo. A obra vai dar continuidade. É por meio de você. Está na hora de sair das 4 paredes. Está na hora de sair desse cenário de medo. Você se sente incapaz. Você acha que você não tem capacidade. Só que Jesus está colocando o que te capacita. O Espírito dele é que nos capacita. O Espírito dele é que te levanta. O Espírito dele é que faz você ser. Aleluia. O Espírito dele é que vai te guiar, que vai te levar aonde precisa de ir. Aleluia. E ele agora coloca essa missão. Ele entra na casa, mas ele está dizendo para aquela casa, não é só para você que eu estou vindo. Não é só para você que eu estou se manifestando. Eu quero que você agora vai. Tem muita gente recebendo e ficando em casa. Tem muita gente que recebe e fica calado. Tem muita gente recebendo e acomodado. Tem muita gente recebendo e quietinho no seu lugar. Deixa eu te dizer, o Espírito Santo está te incomodando. Você tem um chamado, você tem uma missão. A sua missão é ganhar almas nessa terra. A sua missão é pregar o Evangelho. A sua missão é fazer o ID do Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos a palavra de Deus lá no livro de Romanos 14:15, nós podemos ver como ouvirão se não há quem pregue. Sai desse cenário de medo, de frustração. Para de estar olhando um para o outro e olha para quem morreu para você na cruz do Calvário. Para de olhar para os judeus e olha para o seu mestre. Tem muita gente desviando os olhos de Jesus e olhando para quem não deveria olhar. Enquanto você está olhando para o homem, você vai ficar parado no seu lugar. Mas quando você direcionar o seu olhar para aquele que morreu por você naquela cruz do Calvário, você vai entender, eu tenho um chamado. Eu tenho uma missão. Eu tenho um compromisso e uma responsabilidade. E você está parado aí, onde é que você está? Não, Jesus falou, agora é hora. O mundo te espera. O mundo está te esperando. Agora é hora de transformar pecador. Agora é hora de levar perdão. Agora é hora de levar cura. É hora de levar restauração. Agora é hora de levar aquilo que você recebeu. Agora é hora de ir.
você saiba, querido, que Deus conta conosco. Você acha que o Espírito Santo na minha vida e na sua é só para rodar, corropiar, falar em língua? O Espírito Santo é para te dar poder, ousadia, para testemunhar o nome de Jesus lá fora. O Espírito Santo é para você pregar Jesus do lado de fora. Tem muita gente dizendo, eu estou cheio do Espírito Santo, mas não fala de quem deveria falar. Deus colocou o Espírito Santo nessa casa. Você é casa de Deus. É você que Deus está levantando. É você que Deus está ungindo. É você que Deus está separando. Deus está dizendo, eu estou contando com você. Seu vizinho está te esperando. Lá na sua rua tem alguém te esperando. Lá no seu bairro, lá no seu emprego, lá na sua faculdade, lá na sua escola. Alguém precisa saber que Jesus te ama, que Jesus ama ele. E o que é que nós estamos fazendo dentro das casas? O que é que nós estamos fazendo? É hora de você entender que ele entrou naquela casa. Ele podia ter dito para os discípulos dele assim: vai para casa, cada um de vocês vai descansar. Vai para casa descansar. Não que o descanso não é importante, mas ele falou: agora vai e perdoa os pecados. Oh, até quando você vai ficar assim? Até quando? Nós vamos ficar engavetados dentro da nossa casa, sendo que Jesus está nos convidando para fazer aquilo que é para fazer. Não espera do judeu, espera lá de você, é você. Jesus não foi lá fora, chamou os judeus. Jesus não chamou quem estava perseguindo, Jesus chamou quem estava crendo, mas estava vivendo um momento de crise, estava vivendo um momento de medo. Talvez você está vivendo um momento de crise, um momento de medo, de frustração, mas esta noite é noite de cura, de restauração. Esta noite é noite de Jesus te levantar. Essa noite é noite de posicionamento. Essa noite é noite de você entender: eu tenho chamado de Deus na minha vida. Vou te falar algo aqui rapidinho. Esse dia atrás eu falei para Deus: estou cansada. Tem dia que você está cansada mesmo. Só que eu disse que eu estava cansada de pregar para crente. Falei: Deus, eu estou cansada de estar pregando para crente e estar gritando. Porque eu não prego, eu só grito. Se eu pregar mansinho aqui, querida, eu tenho certeza que você vai dormir. Não é meu jeito. Não é. Mansinho comigo é estudo, mas chamou para pregar, outra coisa. Estudo é light. Eu falei: Jesus, estou ficando cansada. Enquanto eu estou pregando, tem gente no celular. Se você pregar domingo, quarta-feira, eles não sabem o que você pregou. Preciso viver algo novo. Eu estou disposta, Jesus, a viver algo novo. Nunca abra sua boca se você não está disposta. Alguém me convida: pastora, vamos participar de um culto de missões. Eu disse: vamos. Participei do curso. Quando eu entrei na igreja, eu parei de frente a uma bandeira do Afeganistão. Eu disse: Deus, eu quero ir para essa nação. O Afeganistão, últimas fronteiras. Quero ir para o Afeganistão. Eu cheguei em casa, o meu esposo perguntou: Jesus falou alguma coisa? Eu falei: falou. Desfruta do seu jardim, porque eu vou para o Afeganistão pregar a palavra. Você é louca. Eu disse: Duda, aproveita o jardim, que se tiver de morrer, vai morrer lá mesmo. Ele falou: manda enterrar, porque eu não posso trazer.
E fiquei naquela, quero ir para o Afeganistão, quero ir para o Afeganistão. Comecei a orar por Afeganistão. As pessoas, quando eu falava, eles diziam, você está louca? Eu disse, não estou, eu estou entendendo. Eu entendo o que Jesus quer de mim. Passou uns 10 dias, alguém me liga e falou, pastora, pode receber uma missionária? Eu disse, posso. Pensei que era uma missionária do Rio de Janeiro, São Paulo, daqui. Aí eu, de onde é a missionária? Da Coreia. Como é que eu vou conversar com ela? Vai vir o intérprete. Falei, então tá bom. Essa mulher veio, hospedou na minha casa. A hora que ela entrou na minha casa, ela olhou para mim e falou, você vai para o Paquistão. Eu falei, não é para Paquistão não, é para Afeganistão. Aí o intérprete respondeu ela. Aí ela disse, pastora, eu servi durante 10 anos no Afeganistão. Quando eu tinha 40 dias que eu estava lá, com minha filha de 6 e de 10, eles mataram meu esposo. Eu disse, Jesus, tem misericórdia. Mas eu chorei muito. Eu rasguei a Bíblia. Eu desacreditei em Deus. Falei palavras. Falei com Deus que eu estava triste. E que eu queria voltar para minha terra, para a Coreia. Deus falou com ela, ela chama Raabe. Raabe, você pode voltar. O que você decidir, eu vou te abençoar. E ela disse, naquele momento, eu estava tão dilacerada, que só tinha 4 dias no Afeganistão, que eu tinha abrido mão de tudo. Ela era uma médica, abri mão da medicina, onde eu trabalhava, do hospital, para viver um chamado que Jesus tinha na minha vida. Bati o joelho no chão e falei, Deus, eu estou disposta a servir o Senhor nesse lugar. E ela falou para mim, naquele dia, Deus decidiu me honrar. Eu só tinha $20. E eu fiquei 10 anos no Afeganistão servindo Jesus. Hoje ela tem 3 missionários pregando Jesus, que converteu do islamismo para Cristo. Lá ela tinha 5 igrejas. Eu falei, igreja? Ela disse, Eu falei, como é que é a igreja lá? Ela disse, casa. Lá não se constrói igreja, lá é casa. A casa abre o lar e se transforma numa igreja. Não, eu tinha 6 igrejas, ela fala 6 igrejas, 6 casas de muçulmanos que haviam se convertido a Jesus Cristo. Olha como é que Deus é. Aí ela disse, pastora, hoje eu estou no Paquistão, servindo 2 milhões de refugiados do Afeganistão, que está no Paquistão fugindo da guerra. Olha, e aí eu vou te contar uma coisa, dia 1º de julho eu estou indo para o Paquistão. Porque eu disse um sim para Jesus. Falei, me tira dessas 4 paredes e me leva às nações. Eu estou cansada, Deus. Eu prego uma vez no mês na minha igreja. Pastor, um atrás do outro. Vou ficar fazendo o quê? Pregando para crente. E aí eu fui estudar um tiquinho no Paquistão. Extrema pobreza. E eu tenho pânico de comer com a mão. Lá eles comem com a mão. Oh, Deus. E essa irmã ficou lá na minha casa para preparar meu coração. Porque Deus tinha um propósito para mim naquele lugar. E eu não sabia. E eu estou na fé. Se você for orar, ora para mim. Se você sentir no coração, me abençoa com alguma coisa. Porque não é por conta de ninguém, é por nossa conta. Estou abrindo mão de quem eu amo, que é o meu Zé Rosa. Porque antes de eu amar ele, eu amo Jesus.
E aí eu volto e depois eu vou para 3 meses servir Jesus naquela terra. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não coloquei o meu espírito em você para você estar preso somente no ambiente. Eu te chamei para você ir nos bairros, nas ruas, nas nações. Nossa geração, nossa nação é a nação mais evangelizada que tem. No Afeganistão só tem 1% de cristão. No Paquistão só tem 1% que conhece Jesus. E eu e você estão tolados nos nossos medos. Nós temos medo de pregar o evangelho para os nossos vizinhos, para os colegas de trabalho, para aquele que nos conhece. Ele não sabe que nós é crente, mas está chegando o momento, os verdadeiros cristãos precisam se levantar e começar a dizer: eis-me aqui, Jesus, porque eu recebi o Espírito Santo do Senhor para fazer a diferença nessa terra. E não estou com medo, porque eu tenho convicção de quem está me chamando. Você não precisa ter medo, você só tem que ter convicção que Deus está te chamando para fazer alguma coisa. Se não é fora, faz na sua rua, faz lá na sua casa, que Deus vai te honrar. Depois eu vou trazer minha carta aqui, para a igreja ser um dos intercessores meu, porque eu vou precisar. Mas vou pregar Jesus naquela terra. Não fui para o Afeganistão, mas vou pregar para refugiados dos Afeganistão. Eu tenho pavor de avião. Nunca andei de avião. Falei: Jesus, isso não é prova não, senhor. Quantas horas? Perguntei a ela. Ela disse 14 horas. Eu falei: meu Deus, não vou aguentar. Ela falou: vai, naquele momento Jesus vai segurar na sua mão. Hoje eu já recebi para tirar o passaporte, porque o tempo está passando. E depois que eu perder esse medo, eu vou para a Turquia e depois vou para o Egito pregar Jesus. Porque eu acredito que Deus tem um chamado na minha vida. E eu quero convocar você a ganhar alma para Jesus. Eu não sei se esse é o propósito da mensagem, pastor. Mas Deus precisa encher o céu. Deus precisa encher o céu. Satanás está enchendo o inferno. E Deus precisa encher o céu. Porque o inferno está sendo cheio dia após dia. E nós que é a igreja, nós estamos parados nas nossas casas de medo. Parados no nosso aconchego. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Porque Jesus está dizendo: eu conto com você, igreja. Eu conto é com você, igreja. Eu conto é com você, homem. Eu conto com você, mulher. Eu conto com você, jovem. Eu conto é com você que tem disposição, que não tem medo de abrir a sua casa para falar de Jesus. Está na hora de você entender o que Jesus quer de mim. Por que Ele me deu o Espírito Santo dEle? Por que Ele colocou o Espírito Santo na minha vida? É só para me vir na igreja? É só para me vir aqui? É só para me cantar, para me tocar? Para quê? Não. Ele te deu o Espírito Santo para você pregar Jesus, para você falar de Jesus, para você ir e falar. A grande comissão está aí. Mas é você que está disposta. Agora sai dessa casa. A paz Ele já te deu. A salvação Ele já te deu. A cura Ele já te deu. Era para você estar morto.
Pessoa melhor do que você morreu e você está vivo. É porque ela ainda tem um propósito na sua casa e na sua vida. Não era nem para você estar nessa terra, mas Ele te poupou porque o propósito ainda é grande. Derreia, ribeia, sindeca, saramacheia, decatarama. Ele não nos chamou para estar dentro dos templos apenas. Edecou chamasse. Orideha. Oramanasu decase. Ramaseis. Oribasi. Oh, aleluia, Espírito Santo. Oi, cama-se. 24 horas. Fecha seus olhos. Começa a falar com Ele. Começa a confiar nele. Você pode ficar de joelho por um minuto. Você pode dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Deus. Você pode dizer: oh, aleluia. O Espírito Santo de Deus está sobre mim. Ele me ungiu para pregar e colocar em liberdade os cativos e os oprimidos e pregar o ano aceitável do Senhor. Oh, fale com Deus, coloca na presença dele. Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, levanta a igreja, Espírito Santo, desperta a igreja, Espírito Santo. Ai, Espírito Santo, desperta a igreja. Há uma grande comissão para a igreja, há um grande chamado para a igreja, há uma grande verdade para a igreja. Espírito de Deus, começa a tocar, começa a trabalhar, Espírito. Espírito do Senhor, começa a agir nesse ambiente, começa a quebrar as cadeias, começa a quebrar as correntes, vai tirando medo, vai tirando medo, vai tirando medo, Espírito Santo, vai tirando todo medo, liberta, Espírito Santo. Senhor, levanta trabalhadores para a sua seara, levanta obreiros para a seara, tira dessa casa de medo, tira dessa casa de frustração, tira dessa casa de desânimo, tira dessa casa de frieza espiritual, de fraqueza espiritual, tira, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, tira, Senhor, em nome de Jesus. Há pessoas escolhidas nesse lugar, há pessoas separadas neste lugar, há pessoas, Pai, que tem uma grande comissão nesse lugar. Oh, Espírito Santo, derrama tua graça. Aleluia. Eu te amo, Espírito de Deus. Me purificar, eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Deus, envia-me. Como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória?
Oh, somente pra tua glória. Somente pra tua glória, Senhor. Somente. Quero agradecer. Vamos, Senhor Jesus. Queria que você desse uma salva de palma para Jesus. Ele é bom. E a gente conta com as orações. E muito obrigado. Aquilo que eu não falei, que o Espírito não falou, Ele fala outro dia por meio de alguém, amém? Nossa gratidão, nosso muito obrigado. Esteja em oração pela minha vida, pela vida do meu esposo. Se você sentir no coração de nos abençoar, porque é uma missão, né, que a gente vou fazer, mas que estou recebendo doação. Sentir no coração, a gente é grato.